Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Amor à Vida. Vou pedir, por favor, só para a Michele parar de compartilhar a tela. Muito obrigada, Michele, que colocou nosso vídeo institucional lindo, que eu morro de orgulho. Nós estamos agora entrando no ar, ao vivo e em definitivo, com quase 50 pessoas que estão aqui presentes para assistir esse assunto tão importante. Hoje nós vamos falar dentro do Amor à Vida, que é um programa de apoio para pacientes e cuidadores que já existe no AC Camargo há 14 anos, né? E ele trata questões, né, esse programa trata questões que agregam valor ao tratamento do paciente, que ajudam o cuidador a entender algumas dificuldades. Então, para nós é um orgulho estar aqui mensalmente falando de temas que são importantes para os nossos pacientes. Hoje, em especial, nós vamos tratar de um tema extremamente rico e importante. Nós vamos falar de nutrição, né? O que é a vida sem a nutrição, seja ela de qual forma for, em qualquer, né, ocasião, e a relevância que ela tem dentro da jornada, né, do cuidado oncológico. Então, nós trouxemos hoje com muito orgulho uma dupla dinâmica aqui, que eu vou pedir, por favor, para ir abrindo as câmeras. Nós temos hoje como mediadora dessa conversa a doutora Letícia Alarcão Maxta. A doutora Letícia, ela é do nosso departamento de endocrinologia oncológica aqui no AC Camargo, especialista nesse tema. E também a doutora Thais, a doutora Thais, ela é supervisora de nutrição clínica aqui no AC Camargo e também coordenadora da residência multi de nutrição, né, especializada em oncologia aqui dentro da instituição. Então, gostaria de primeiro, em nome do Amor à Vida, em nome da Rede Voluntária, agradecer a disposição de vocês em trazerem esse tema tão relevante para a gente, tão relevante para os pacientes e tão relevante para os cuidadores, né? Esse é um assunto de angústia dentro da jornada oncológica, né? Então é muito importante a gente realmente ter esse conhecimento e poder melhorar assim a qualidade de vida dos pacientes, né? Isso é muito importante. Então, eu queria, na verdade, o meu papel hoje realmente é só de trazer para o palco essas duas mestras que vão conduzir o tema hoje com vocês. Eu vou pedir, por favor, para vocês não abrirem câmeras, né? Quem está na plateia, não abrirem câmeras e microfones, porque essa aula está sendo gravada para depois ser reproduzida no YouTube. Então, se nós tivermos as câmeras fechadas e os microfones fechados, a qualidade da gravação fica melhor. Então, vou pedir essa gentileza para todos que estão aqui conosco. E vou dar lugar aí para Letícia e para Thais conduzirem esse tema. Caso tenham dúvidas, quiserem usar o chat, fiquem à vontade, podem ir se posicionando, que uma das atribuições da Letícia, ela se comprometeu a acompanhar todos os comentários, né, para trazer aqui para a aula e Com tentar ser certeza. bem participativo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas, o palco fica com vocês agora. Boa tarde, todos me escutam? Sim? Perfeito. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o convite de estar presente nesse evento tão importante, né? Para todo mundo que trata o câncer ou que se trata no AC Camargo, a gente sabe quantas dúvidas surgem durante a consulta e durante o tratamento, e isso a gente espera sanar algumas dúvidas hoje de vocês, tá? Como a Silvia falou, eu vou estar acompanhando o chat. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas durante a apresentação da Thais, a gente está aqui para receber e poder responder a todos vocês, tá bom? Obrigada e obrigada pela presença de todos vocês. Agora eu vou passar a palavra para a Thais. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Silvia e Letícia. É um prazer enorme estar aqui hoje no Amor à Vida, estar de volta, né, no Amor à Vida. Faz bastante tempo que eu participo e com muito prazer
né? Então, é sempre bom falar de nutrição, que é um tema que gera muitas dúvidas, né? Então, a gente está aqui hoje para poder sanar um pouco dessas dúvidas, passar um pouquinho da importância, né? Quando a gente fala de nutrição, ela está presente em todo momento de todas das nossas vidas, né? E na questão do câncer não é diferente. Então, desde a prevenção, durante todo o tratamento, então todo mundo se alimenta, né? Então todo mundo precisa se alimentar. Então é um prazer muito grande estar aqui no Amor à Vida, falando desse tema que eu adoro, né? Falar, sou suspeita. Bom, eu vou compartilhar minha tela então e começar a apresentação. Aí eu só vou pedir para a Letícia confirmar para mim se está vendo. Sim. Sim? Tá bom. Abriu Obrigada. aqui. Uhum. Ótimo. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala, né, hoje a gente vai abordar os dois temas, tanto prevenção quanto tratamento. Então, eu comecei com a prevenção, tá bom? E por que que é importante falar de nutrição e prevenção? Porque está totalmente relacionado. Se a gente vê aqui no desenho da balança, 80 a 90%, né, das causas do aparecimento do câncer é por conta de estilo de vida, né? Claro que não é apenas alimentação, isso envolve etilismo, envolve tabagismo, atividade física, exposição solar, né? Mas a alimentação tem uma grande parcela aí, né? A gente vai ver o quanto impacta. Então, 80 a 90% dos casos é por conta desse estilo de vida. Então, a gente conseguiria prevenir, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Ter essa alimentação saudável, equilibrada, dentro de um estilo de vida, né, também ali mais saudável. E por que que mudou tanto e a gente vê tanto, né, nutricionista fica falando o tempo inteiro que tem que comer bem, né, tem que comer saudável, porque esse estilo de vida, com a globalização, ele veio sendo modificado. Então, até pergunto para vocês, assim, né, podem responder mentalmente, né, e para todo mundo que está assistindo, quando foi a última vez, né, que você se sentou à mesa para fazer uma refeição com a família e que tinha ali, né, salada, tinha legumes, tinha, né, alimentos variados ali no sentido de, né, vou dar o exemplo do frango que é o que está na foto, né? Então, vocês podem pensar, Thaís, hoje é terça, foi domingo, né? Me reuni com a família e aí a gente conseguiu, né, fez esse almoço em família. Mas no dia a dia, a gente não consegue mais fazer isso, né? É muito difícil, né? Porque todo mundo está trabalhando, todo mundo tem alguma atividade, alguma atribuição, enfim, tem que ir lá no hospital, né? Passar em consulta. E aí isso acabou se perdendo, né? Por conta dessa nossa globalização, por conta dessa evolução. E aí a gente passar ali no fast food e pedir a comida é muito mais fácil, né? É muito mais rápido, é muito mais prático. Embora hoje a gente tenha visto, né? Tenha visto, não, embora. Desculpa, Letícia, posso pedir só para você fechar seu microfone, por favor, que eu estou ouvindo um chiado? Obrigada, desculpa. Então, hoje a gente já tem né, várias opções que também são mais rápidas, mais práticas e mais saudáveis, mas por muito tempo a gente não tinha, né? E aí eu lembro eu lembro não, né? Toda vez que eu falo sobre prevenção, eu brinco. É mais fácil a gente ir na feira, eu vou lá, vou escolher alface, aí eu tenho que levar alface para casa, eu tenho que lavar a alface, aí eu tenho que temperar e aí mastigar, né? E engolir. Enquanto que se eu passar em frente o barzinho ali, tem uma coxinha que já está pronta para a gente engolir. Né? Então, isso faz com que as pessoas acabam tendo, né, escolhas que não são tão saudáveis, né? A correria do dia a dia leva a isso. E aí eu gosto muito dessa figura que mostra da evolução, né? A evolução do homem, né, do macaco até o homem, e aí o que a gente tem visto é exatamente essa evolução. Né, no final aqui, indivíduos com excesso de peso, com obesidade, o consumo excessivo de alimentos processados, de alimentos com muito açúcar, com muita gordura, e que isso acarreta um monte de doenças, né? Então, hoje o nosso foco é prevenção de câncer, mas isso também está relacionado a doenças do coração, a hipertensão, diabetes, colesterol, entre outras doenças, né? Então, como
a gente tem um tempo aqui para falar de tudo, eu quis destacar 2 pontos importantes com relação a fator de risco e prevenção. Na verdade, 3, né? Então, o primeiro é exatamente esse excesso de peso e obesidade relacionado ao câncer. O que a gente vê aqui nessa figura são todos os tipos de tumores que estão relacionados de alguma forma ao excesso de peso e à obesidade. Quanto maior a bolinha, maior a incidência daquele tumor, né? Então, a gente vê isso em mama, a gente vê isso em intestino. Então, olha quantos tumores estão relacionados. Eu aposto que tem aqui tumor que vocês nem faziam ideia, né? Então, por exemplo, fígado, vesícula biliar, útero, ovário, mieloma. Então, tem alguma relação. São vários os mecanismos que podem acontecer, né, para o excesso de peso e obesidade levar à doença, que não cabe aqui nessa aula, porque aí a gente teria que se aprofundar mais, mas tem essa relação sim, e a gente já tem essa comprovação. E por que eu chamo atenção nisso, né? No excesso de peso e obesidade? Porque o excesso de peso ele está presente em mais da metade da nossa população aqui no Brasil. Então, 55,4% dos indivíduos no Brasil têm excesso de peso e praticamente 20% têm a obesidade. Então, hoje a gente fala muito que a obesidade ela é uma epidemia, né? E é mundial, não é só no Brasil que isso acontece, mas a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. E a obesidade, como eu falei, está relacionada não só com o câncer, mas com outras doenças, né? E às vezes o paciente ele tem mais, né? Ele tem o colesterol alto, ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele tem a chamada síndrome metabólica. E então a gente tem que fazer diversas mudanças na alimentação. E que muitas vezes, quando o indivíduo ele é obeso e ainda não apresenta nenhuma doença, a gente consegue, né, melhorar isso com alimentação saudável e equilibrada e, claro, atividade física em conjunto. Então, qual é a causa? Né? Muita gente se pergunta: será que eu tenho alguma alteração na tireoide que está levando a esse excesso de peso? Eu estou ganhando peso? Tem alguns casos, mas é a minoria. A maioria dos casos que tem o peso acima do ideal, né, e cada um tem o seu ideal, tá bom? É exatamente porque aquela alimentação que a gente está vendo aqui na esquerda, o pratinho de arroz, feijão, salada, um frango e atividade física, que é alimentação saudável com atividade física, está caindo, a pessoa não está fazendo. E está fazendo o quê? Aumentando o consumo de alimentos açucarados, processados, com muita gordura, muito sódio também. Então, esse desequilíbrio, né, de ter uma alimentação inadequada e ainda não fazer atividade física é o que leva ao excesso de peso e à obesidade. E eu gosto bastante dessa figura porque ela mostra, né, que a barriguinha vai aumentando cada vez que você tem, né, se o seu hábito é comer alimentos que não são tão saudáveis. Claro que a gente não tem que ser radical e falar, nunca mais eu posso comer uma pizza, não é isso. Tá? Mas a gente também tem que ter o equilíbrio. Então, a gente tem que lembrar que a alimentação, ela também é prazer. O nutriente, ele nutre, o alimento dá prazer, né? Então, a gente consegue sim ter uma alimentação mais prazerosa, saudável, porque muita gente torce o nariz ali para a verdura, para o legume, né? Mas eu também não preciso eliminar 100% da minha vida e nunca mais comer uma pizza, mas eu tenho que ser algo que não é do habitual, fazer de vez em quando, né? Então, ter esse equilíbrio. O ideal é o quê? A gente ter esse pratinho aqui. A gente falava muito da pirâmide alimentar, talvez algumas pessoas se lembrem disso, né? Hoje a gente trabalha com o meu prato saudável, que é basicamente isso. Metade do nosso prato tem que ser composto por legumes e verduras. Eu tenho 1/4 aqui do prato por arroz, ou seja, por uma fonte de carboidrato, mas de preferência na forma integral, né? Porque aí eu já vou aumentar a fibra e é um carboidrato um pouco mais saudável. E aí eu tenho que ter a outra parte de proteína, dividido entre as leguminosas, os feijões, aí entre a lentilha, ervilha, grão de bico, eu posso ir variando, né? Aliás, devo. E as carnes, né? E aí a gente já vai falar das carnes, porque vocês devem estar se perguntando, a nutricionista está falando para eu comer a carne? E agora, né? E aí a gente já entra nesse assunto. E de sobremesa, uma fruta.
Então, esse é o prato ideal que a gente deve manter. A quantidade, ela vai variar de acordo com o indivíduo, né? Então, eu não posso dizer aqui que todo mundo tem que comer 4 colheres de sopa de arroz integral, porque cada um tem uma necessidade. Então, depende, né, do organismo desse indivíduo, depende se ele faz atividade física ou não, se está passando por um tratamento ou não, né? Se tem algum histórico familiar, de alguma patologia, de alguma doença, tem diabetes na família, por exemplo, tem que manter a glicemia ali mais equilibrada, enfim. Né? Então, cada um tem a sua necessidade, não dá para a gente generalizar, né? E aí, uma forma que eu até falei, eu vou colocar aqui para o pessoal tirar foto, né? Que aí fica uma forma mais fácil também da gente entender o quanto é um alimento com muito açúcar, com muita gordura, com muito sal, que pode trazer prejuízos. Então, a gente tem uma tabelinha que trabalha que em 100 gramas de alimento, ele vai ter muito açúcar quando for 22,5 gramas de açúcar por 100 gramas de alimento. Na gordura é alto acima de 17,5 gramas e o sal acima de 1,5 gramas por 100 gramas de alimento. Tá médio ali, né? Não tá muito bom, mas também não tá muito ruim. É essa faixa amarela aí, né? Bem as cores aí do semáforo. Então, a faixa amarela, a gente já tem que ter atenção. Né? Então, de 5 a 22,5 gramas de açúcar, de 3 a 17,5 gramas de gordura e de 0,3 a 1,5 gramas de sal. Abaixo de 5 para açúcar, de 3 para gordura e de 0,3 para sal, a gente tem um alimento, né, que é voltado aí mais para o saudável mesmo, porque aí ele tem pouca quantidade desses nutrientes, tá? Então, é só para a gente ter uma ideia, né, porque eu dei o exemplo do prato do almoço e do jantar, mas aqui um exemplo, né, se eu for fazer um lanche da tarde, qual alimento que eu posso escolher melhor. Então, esse é até um ponto para lembrar que a gente tem que ler o rótulo dos alimentos, né? A gente tem que ter esse costume, colocar isso no nosso dia a dia, até para entender se aquele alimento é realmente aquilo que está na propaganda, né? Bom, e aí outro destaque para falar de prevenção é a carne vermelha processada. Não tinha como não falar, né? Por mais que hoje tem muita informação sobre a carne vermelha processada, ainda gera muita dúvida. Então, primeiro que a carne vermelha é aquela considerada de vaca, porco, carneiro, cavalo, cabra, cordeiro. A gente não tem costume de comer cavalo aqui no Brasil, mas tem países que tem, né? E a carne processada é essa carne que ela vai ser transformada com sal ou fermentada, né? Curada ou defumada. E aí, nessa defumação, nessa transformação que tem da carne, acrescentado, né, substâncias que são causadoras de câncer, né, que é o que faz a carne processada manter essa coloração específica, o cheiro específico, aquele gosto específico. Até coloquei uma foto maior aí para lembrar todo mundo, né? Eu imagino aqui que muita gente, se não come, né, evita pelo menos, mas já comeu e até gosta, né? Então a gente vê o salame, tem presunto, tem mortadela e tem peito de peru. Não tem na foto aí, ele na verdade está bem no cantinho, mas o peito de peru. Muita gente fala, poxa, mas ele não é mais saudável, ele não é mais leve? Ele realmente tem menos gordura, né? Mas ele não deixa de ser uma carne processada e ele tem a mesma substância carcinogênica que o salame, a linguiça, a salsicha e por aí vai, né? E qual que é o risco, afinal de contas, dessa carne processada? Então, se a gente tiver um consumo acima de 500 gramas por semana, que dá em torno de 70 gramas por dia, a gente começa a ter um risco, principalmente de câncer de intestino, né? Então, só para ter uma ideia, o consumo de 100 gramas por dia de carne vermelha aumenta em 17% o risco de câncer. Então, Thaís, eu não posso comer carne vermelha? Pode, até 500 gramas por semana. Tá? Esse dado é de um estudo de 100 gramas diárias, né? Aumenta em 17%. E a carne processada? O consumo de 50 gramas diárias aumenta em 18% o risco de câncer de intestino. Só para vocês terem uma ideia, 50 gramas a gente está falando de uma salsicha, ou de 3 a 4 fatias de presunto, por exemplo. Né? Então, pensa aí o quanto que consome. E aí eu gosto também dessa fotinho de um trabalho que teve que mostra por tiras de bacon o quanto aumenta o risco do câncer de intestino.
Mas é claro, né? Não estou aqui para assustar ninguém. Isso é algo que é um consumo diário, né? Então, são alimentos, principalmente a carne processada, que a gente tem que evitar colocar na nossa alimentação. Mas, né, uma vez ou outra na vida eu consumir, não é isso que vai causar o câncer, tá? Então, a gente tem que lembrar do equilíbrio, mas também não é algo que dá para ficar uma vez por semana, né? Tem que pôr um pouquinho mais de intervalo. Então, qual é a recomendação? A carne vermelha, a gente tem um consumo seguro, que varia aí, o ideal seriam 300 gramas por semana, mas eu posso chegar até 500. Opa, Thaís? Acho que a gente perdeu aqui o contato com a Thaís. Alguém tá vendo? Vamos esperar um minutinho? Se desconectou, ela vai entrar novamente. Perfeito, pronto. Tô com o microfone mutado. Não sei o que aconteceu. Agora sim. De repente, eu só ouvi o Sumiu. barulhinho do Teams, né? Saindo aqui, desculpem. Pronto, compartilhando novamente. Tá ok? Sim, Thaís, voltou aqui. Ok, obrigada. Perfeito. Bom, então qual é a recomendação, né, que a gente tem? Então, a carne vermelha tem consumo seguro de 300 a 500 gramas por semana. O ideal seriam 300 gramas, tá? Mas se a gente tem uma pessoa, se é uma pessoa que gosta muito da carne vermelha, até 500 gramas está seguro ainda. E a carne processada não tem quantidade segura, né? Tanto que ela foi classificada aí igual cigarro em níveis de carcinogênicos, né? Então, a gente não tem essa quantidade segura, mas como eu falei, uma vez ou outra na vida não vai causar nenhum problema aí para nossa alimentação, mas evitar ao máximo e não colocar, né, ali no nosso dia a dia. Bom, vamos falar de coisa boa, né? Só falei das coisas que são ruins, né? Só os fatores de risco. Então, da parte boa e a prevenção, o que que eu posso colocar na minha alimentação? De forma geral, frutas, verduras e legumes, cada uma tem ali o seu potencial. Então, eu tenho que comer só tomate? Não necessariamente, né? Eu tenho que comer só morango? Também não. O mais variado possível. E toda nutricionista adora falar, né? O seu prato tem que ser sempre colorido, né? Então, isso é algo que também a gente sempre orienta. Porque, de fato, né? Quanto mais colorido o prato, maior variedade de nutrientes eu vou ter ali. Mas eu quis colocar alguns que a gente já sabe que tem relação. Então, por exemplo, para a prevenção de câncer de mama, de próstata e colo retal, os alimentos avermelhados, alaranjados, que contêm o licopeno. Então, tomate, melancia, goiaba. A gente sempre pensa no tomate primeiro, né? Mas melancia também vale, goiaba também vale. Para a prevenção de câncer coloretal, a gente tem que ter um bom consumo de fibras, que aí pode ser por frutas, por verduras, legumes, cereais integrais. Para câncer de pele, mama, ovário, cabeça, pescoço e próstata, a gente já tem também estudos relacionando o consumo de couve-flor, de brócolis, eu não escrevi aqui, mas couve de Bruxelas também, com esses tumores, com a prevenção desses tumores. Os alimentos amarelo-alaranjados, né, que são então entre a cenoura, manga, abóbora, contém o beta-caroteno, então estão relacionados com a prevenção de câncer de boca, esôfago e pulmão. Soja com a prevenção de câncer de mama e próstata, e talvez alguém pergunte, né, então, mas o paciente que já tem o câncer de mama pode consumir soja? A gente ainda não tem uma resposta exata, mas a gente pede para evitar aqueles pacientes que têm um câncer de mama receptor hormonal positivo para evitar o consumo da soja, tá? Embora ainda não tem nada que realmente bata o martelo, mas isso é uma prática comum, né? Que nós nutricionistas e os cirurgiões da mastologia também pedem, né? Os oncologistas também. Para câncer de ovário, de mama, de próstata, cólon, pele e fígado, a gente também tem aí uvas vermelhas, chá verde, morango, que tem as quercetinas, que também atuam como, todos na verdade atuam como antioxidantes, né, combatendo os radicais livres, e para pele, pulmão, gengibre e cúrcuma. Então, assim, a gente tem uma variedade enorme de alimentos saudáveis e que atuam na prevenção do câncer, mas o consumo ele tem que ser, né, cotidiano. Então, também, né,
quando a gente fala da prevenção, eu comentei com vocês, né? A alimentação é um dos fatores do estilo de vida. Então, para a gente fechar a parte da prevenção, o que a gente tem como recomendação? Então, primeiro, mantenha um peso saudável. Então, ninguém está falando que você tem que ser, né, halterofilista ou Gisele Bündchen, não. Né? Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor. Ninguém está falando que tem que ser halterofilista ou Gisele Bündchen. É ter um peso saudável. Então, de novo, cada um vai ter o seu peso saudável. Aí o nutricionista faz a avaliação e pode te falar, olha, o seu peso ideal é esse. Ser fisicamente ativo, então, também, não precisa ir numa academia, né? Às vezes dá uma volta na praça, no parque, né? Mas que seja algo diário é super importante. Consumir uma dieta rica em cereais integrais, legumes, verduras, frutas e leguminosas. Reduzir o consumo, então, de fast food, alimentos processados, da carne vermelha e da carne processada, das bebidas açucaradas e também das bebidas alcoólicas. E um outro ponto é não usar suplementos para prevenção. E aí eu vou contar uma coisa aqui que eu acredito que muita gente não ouviu. Mas, por exemplo, a gente chega hoje na farmácia, tem a feira encapsulada, né? E qualquer um pode comprar sem receita. E aí, poxa, é nutriente, mal não vai fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas o consumo de cápsulas, dependendo da quantidade, né, tem lá um limite de beta-caroteno, nesta forma, né, que é uma quantidade muito alta, que pela alimentação a gente não atingiria, aumenta o risco do câncer de pulmão, principalmente em fumantes. Né? Então, assim, a gente fica suplementando, né, a autossuplementação, sem passar com um profissional e saber se eu posso suplementar ou não, pode trazer um risco. Então, é importante a gente, antes de, né, ir na feira encapsulada lá, primeiro, vamos pôr a feira no prato, né? E aí só usar uma cápsula de nutrientes se for necessário. Amamentação sempre que possível para as mamães e depois do diagnóstico do câncer. Todos esses passos, né? Não existe uma dieta diferenciada, uma alimentação diferenciada da alimentação saudável para quem já teve a doença, né? Tem que manter os mesmos hábitos de estilo de vida saudáveis. Bom, agora a gente vai para a parte do tratamento, né? Então, no tratamento, eu coloquei aqui os principais tratamentos, a gente tem a quimioterapia, a imunoterapia, e aí entra a hormonioterapia, então quando fala de tratamento sistêmico, tem várias opções hoje, né? E que causam os efeitos colaterais importantes, de náuseas e vômitos, alteração de paladar, boca seca, feridas na boca, diarreia, obstipação. Todo mundo vai ter isso? Não. Primeiro que cada organismo reage de uma forma e segundo que depende do esquema de quimioterapia que o paciente utiliza. Então, o paciente que utiliza, por exemplo, irinotecano, é muito mais, a chance dele ter diarreia é muito maior do que o paciente que utiliza ciclofosfamida, por exemplo. Tá? Então, tem alguns quimioterápicos que podem causar mais efeitos do que os outros. A radioterapia, a rádio é um tratamento localizado, né? Então, o paciente ele pode apresentar os efeitos que são daquela região que está sendo tratada. Então, se ele está tratando a região de cabeça e pescoço, ele vai ter, né, provavelmente aí alteração de paladar, a boca seca, as feridinhas na boca, dor ou dificuldade para engolir. O intestino, por exemplo, dele não vai mudar. Pode mudar pela alimentação dele, mas não por conta da radiação nesta região. E a mesma coisa ao contrário, o paciente que está irradiando a região do intestino, ele não vai ter as feridinhas na boca, a não ser que faça quimioterapia junto e alguma quimio que chegue a causar essas feridas, né? E a cirurgia. Então, a cirurgia, ela pode muitas vezes não trazer efeitos adversos igual a quimio e a rádio nesse sentido, mas traz as suas consequências. Então, a dor ou a dificuldade para engolir do paciente que fez uma cirurgia de cabeça e pescoço, paciente que fez uma cirurgia de intestino ou outra cirurgia que teve a manipulação do intestino, mudar esse hábito, né? O paciente ficar com mais diarreia ou com o intestino mais preso, ter alteração ali na absorção dos nutrientes e até mesmo a cicatrização, que a gente precisa de nutriente para cicatrizar, né? Então, também vai ser super importante a alimentação aí no caso da cirurgia. Então, esses são os 3 principais tratamentos realizados e aí a gente tem que driblar esses efeitos. Como que a gente dribla? Eu já falo disso, porque antes eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, para a massa muscular.
todos esses tratamentos que eu falei, a gente tem que manter uma massa muscular adequada, né, para o nosso organismo, para tolerar melhor o tratamento. Eu não sei se todo mundo sabe disso, né? Por quê? A gente já tem isso em estudos científicos, né? E tem milhares mostrando que o quanto essa massa muscular impacta. Se eu tenho massa muscular adequada, eu vou tolerar melhor o tratamento e vou tolerar melhor os efeitos colaterais. Eu tenho uma menor chance de parar o tratamento. Eu vou ter menos complicações no pós-operatório, eu vou ficar menos tempo internado e a minha qualidade de vida vai ser melhor. E por que é importante falar disso, né? Porque, se eu olho e eu estou acima do peso, por exemplo, será que minha massa muscular está boa também? Então quem está acima do peso e obeso, a massa muscular está legal também, né? Porque está tudo alto. Não, não necessariamente, tanto que a gente chama de obesidade sarcopênica. Né? Então, que é aquela pessoa que está acima do peso, tem obesidade, mas a massa muscular é baixa. Ou ainda tem uma massa muscular adequada em quantidade, mas a qualidade não é boa. E isso impacta nos resultados do tratamento. E como que a gente vai fazer isso, então? Como é que eu vou saber se essa massa muscular está boa? Como é que eu vou recuperar essa massa muscular? Como é que eu faço isso, né? Acompanhamento nutricional, desde o diagnóstico. Então, o que a gente não deve é esperar perder peso. Agora eu vou falar com a nutricionista porque eu estou perdendo peso. Não. Todo paciente, ele deveria ser acompanhado desde o início do tratamento, desde o diagnóstico. Exatamente, vamos ver a sua massa muscular, vamos ver a sua alimentação, o que a gente precisa melhorar, quais são, né, os alimentos ali que vai mudar ou não por conta do tipo de tratamento. Enfim, então ter esse acompanhamento desde o diagnóstico, ele vai ser super importante, né? Porque tem efeito colateral que a própria droga causa, né? A gente não consegue prevenir, mas a gente consegue minimizar a gravidade, né? E o tempo que o paciente sente esse tratamento também acaba sendo menor. Então, o acompanhamento multiprofissional, e aí eu já puxo para toda a equipe multi, ele é fundamental desde o início. E por que eu estou puxando para a equipe multi? Porque massa muscular, só a nutrição consegue recuperar ou manter uma boa massa muscular? Eu preciso do fisioterapeuta junto, né? A gente precisa ter uma atividade, algum tipo de exercício, que às vezes a pessoa não consegue andar, mas consegue fazer alguma atividade com o braço, por exemplo, ou ao contrário, não pode mexer o braço porque fez a cirurgia da mama, então vamos fazer uma atividade mais de bicicleta, que não só mexe com os membros inferiores, né? Então, o fisioterapeuta é melhor para falar qual atividade, né, o paciente fazer, mas isso tem que ser feito em conjunto. Bom, e algumas estratégias, né, nutricionais para esses sintomas que eu comentei. Então, aqui, se vocês entrarem no site do AC, vocês vão encontrar os manuais que nós oferecemos para os pacientes, né, com relação aos tratamentos. Então, tem para químio, para rádio, para transplante, para uso de sonda, quem utiliza, enfim, tem vários. E tem essas dicas, né? O que a gente muda na alimentação se tiver determinado sintoma? Claro que isso a gente também tem que ir acompanhando o paciente ao longo do tratamento e fazendo as adequações alimentares, né? Então, por exemplo, para dificuldade para engolir, primeiro ponto é a gente tentar falar com a fono, né? Então, olha, eu vou procurar uma fono para ver se essa dificuldade que está para engolir não está impactando, não está indo para o pulmão, né? Porque isso é bem perigoso. Então, vamos passar em consulta com a fono. Ó, a equipe multi aí de novo, né? Alterar a consistência da dieta, então às vezes o paciente ele não vai conseguir comer, né, um pão francês, a gente já deixa mais macio, um pão bisnaga, colocar, né, o que a gente tem. Alguém com o microfone aberto, se puder fechar, por favor? O que o nutricionista também vai fazer é falar, olha, vamos aumentar a caloria e a proteína desses alimentos. Então, por exemplo, quando for tomar o leite, além do leite líquido, vamos pôr 2 colheres de sopa de leite em pó. Você deixa mais calórico e mais proteico. O suplemento nutricional, que eu já vou falar para vocês, e também a disfagia grave, aí é uma outra situação.
A dor para engolir é a mesma questão, então muda a consistência da dieta, vamos deixar mais calórico e proteico os alimentos, vamos colocar suplemento, mas também é importante evitar alimentos secos, duros, cítricos, salgados, picantes, condimentados, porque na hora de engolir isso vai doer mais e o extremo de temperatura. O paladar alterado é muito comum, né, em todos os tratamentos. E aí, estratégias é estimular a ingestão de alimentos preferidos, a gente preparar os pratos mais coloridos visualmente, né, também priorizar ali o alimento que o paciente mais gosta e fazer uma preparação diferente, e também acentuar o sabor dos alimentos com ervas e especiarias. A boca seca, a recomendação vai ser ingerir líquidos em pequenas quantidades durante a refeição, mas é pequena quantidade só para umidificar o alimento que está ali, formar o bolo alimentar e conseguir engolir, tá? Não é para tomar grande quantidade de líquido, porque o líquido com a refeição, ele atrapalha a digestão e absorção de nutrientes. Então, voltando na boca seca, né? Adequar a consistência do alimento conforme o paciente tolera, deixar alimentos mais umedecidos. Então, ao invés de consumir um bife grelhado, vamos fazer uma carne de panela, que é mais molhadinha, então fica melhor para se alimentar. Se não tiver feridinha na boca, usar o limão, às vezes para pingar, é interessante, né? Direto na boca, exatamente porque o ácido estimula a salivação e aí a saliva, né, vai deixar essa boca mais umedecida. E usar balas cítricas e mentoladas também podem ajudar. Já as feridinhas na boca, aí a gente tem que, né, fazer diversas restrições. Então, tirar sal, condimentos, alimento seco, duro, cítrico, extremo de temperatura, porque tudo isso machuca ainda mais, né, a mucosa oral e faz a cavidade oral, e aí fica mais difícil para o paciente se alimentar. E náuseas e vômitos, então bebidas à base de gengibre é bem interessante. Então, um chá de gengibre, faz um suco de fruta cítrico com gengibre que super combina, né? Para quem gosta, né? Limão com gengibre, abacaxi com gengibre, e já aproveita o gengibre ali para essa diminuição de náuseas. Alimentos mais secos, pouco gordurosos também vai ser mais interessante. Alimentos cítricos e gelado, o famoso picolé de limão, né? Que quem aqui está em tratamento ou já passou em tratamento sabe que ele, né, é uma mão na roda, literalmente. E alimentar-se em locais mais arejados quando possível, né? Então, se o paciente está em casa, abre as janelas, abre as portas, porque enquanto faz o alimento, né, fica aquele vapor do preparo do alimento e isso pode acabar nauseando. Então, o ideal é sempre estar longe, né, do preparo. E aí, é claro que eu quis trazer para vocês também algumas questões importantes de alimentos milagrosos, né? Então, também aqui, com certeza, vocês já ouviram falar, alguém falou, toma suco da graviola ou toma chá da folha da graviola. Toma aloe vera, toma noni, avelós, né? Será que a gente pode utilizar? Então, assim, primeiro ponto existem estudos em seres humanos, então quando a gente fala que alguma coisa realmente funciona, igual a quimioterapia que é utilizada, né? Por que aquela quimio funciona? Porque foi feito estudos, né, em células, deu certo, aí foi em animais, em ratos, deu certo e aí foi testado em seres humanos, né? Então a gente tem fases da pesquisa, né, de estudos para chegar numa conclusão dessas intervenções, né? E a gente não tem ainda estudos que chegaram nessa etapa de seres humanos com esses. Aqui eu só estou dando o exemplo desses, mas tem muitos outros, né? Que eles têm aí esse vulgo de que vai curar a doença. E, na verdade, assim, a gente não tem comprovação isso ainda. E sabe, um outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é a interação com a quimioterapia. Então, quando a gente fala, né, de uma pessoa, eu quero tomar suco de graviola, né, não tenho câncer e eu gosto, eu quero tomar, tudo bem, né? Agora, quem está em quimioterapia, dependendo da quantidade que toma, pode ter um efeito muito grande, né? Um efeito com o quimioterápico, e isso causar efeito colateral. Então, não sei, né, se também vocês já ouviram que, dependendo da quantidade de graviola que a pessoa consome, pode atacar o rim.
né? Então, você aí tem um outro efeito colateral. Você achou que estava resolvendo um problema e achou outro problema, né? Então, por isso que sempre que tiver alguma coisa, eu estou interessada em tomar tal coisa, seja de planta, tudo que foge de um padrão alimentar, né, que vira uma dose, né, terapêutica, uma dose medicamentosa, é importante falar com o nutricionista, com o médico, eu posso tomar, não posso, com o farmacêutico, né? Então, tirar essa dúvida para a gente ver se tem algum problema, se tem alguma interação com o tratamento que está sendo feito e não trazer nenhum prejuízo, né? E aí, claro, eu puxo o gancho aqui para as dietas que têm sido cada vez mais faladas, né? Embora eu coloquei aqui o vegetarianismo, não é uma dieta da moda, mas eu quis puxar aqui porque hoje muita gente me pergunta: para eu ter uma alimentação saudável, eu tenho que ser vegetariano? Não, não necessariamente. O vegetarianismo, sim, tem uma alimentação saudável, né? Mas para ter uma alimentação saudável, eu não tenho que virar vegetariano. Eu tenho que sempre lembrar disso, eu tenho que manter aquele equilíbrio da alimentação saudável, tá? Então, esse é um ponto importante, até porque o vegetarianismo, o veganismo, ele também influencia, né? Está relacionado a um estilo de vida, né? Não é só a alimentação em si. Tá? Então, por isso que eu quis trazer aqui. Mas outras 3 situações, né? 3 dietas que eu acho que é importante. Dieta cetogênica, que é aquela com um pouquinho de carboidrato. Carboidrato faz mal, a gente não pode colocar carboidrato. Gente, vamos tomar cuidado com essa informação. A gente lembra aquela parte dos estudos que eu falei para vocês, nas células, nos ratos e depois em seres humanos? Pois então, a gente tem poucos estudos em seres humanos e assim, a dieta cetogênica, ela traz alguns malefícios para o paciente que está em tratamento. Porque você reduz a principal fonte de energia, que é o carboidrato. E o paciente ele precisa de energia para tolerar bem o tratamento. Thaís, posso aproveitar, te perturbar? A gente está com um pouquinho tempo agora, mas para a gente até aproveitar e tentar colocar até uma dúvida que eu recebo muito e quero também te perguntar, aproveitando essa deixa das dietas, né? A grande dúvida das pessoas que me perguntam sempre, doutora, o açúcar causa câncer? Então, fazer uma dieta cetogênica, né, que a gente diminui o número de carboidrato, eu causo câncer? Né? Eu comendo muito carboidrato? Ótima pergunta, Letícia, obrigada. E né? Essa pergunta vem também para mim muito. Então, essa dieta, quando a gente fala da dieta cetogênica, está relacionado com né, com essa questão do açúcar alimenta o câncer, né? E não é bem assim que funciona. Quer dizer, a célula tumoral, ela tem uma preferência por glicose, isso é fato. Porém, todas as nossas outras células também. Então, se a gente tira a principal fonte de energia das nossas células saudáveis. E aí, sabe da onde o nosso organismo vai retirar, né, nutriente para transformar em energia? Da massa muscular, né? E aí o paciente começa a perder massa muscular. E a gente não tem nem... Desculpa, mas foi bom você ter falado isso, que até surgiu uma pergunta sobre isso, as causas da perda da massa muscular. Então, isso é importante. Isso é uma das causas. Exatamente. O excesso de restrição da dieta nessa fase, Exato. né? Exato, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Então, como o paciente que está fazendo o tratamento, ele tem muito, né? Pode apresentar, aliás, muitos efeitos colaterais, né? E isso dificulta a alimentação. Quanto mais restrita essa dieta, mais difícil vai ser para a gente recuperar o estado nutricional, ou, né, o peso, a massa muscular, ou ainda manter, se for, né? Se o paciente tiver já uma boa massa muscular. Então, assim, a gente não tem evidência científica para a dieta cetogênica, né? Então, alguns estudos estão, né, ainda precisando de mais informações. Então, vamos segurar um pouquinho com essa dieta aí. Talvez no futuro, se a gente for parar e pensar, o que é importante, né? Quando eu penso na quimioterapia, eu vou dar o exemplo da quimio. Todo mundo faz o mesmo esquema de quimioterapia? Não, né? Então, um usa irinotecano, o outro usa doxorubicina, o outro vai usar ciclofosfamida, enfim. Será que a dieta cetogênica, ela daria para todos os tipos de cânceres, né? Então, essa é uma pergunta. Então, existe uma dúvida, será que teria o mesmo resultado?
Bom, uma outra dieta que se fala bastante é a dieta alcalina. A dieta alcalina, se a gente parar e ver, ela não deixa de ser uma dieta, uma alimentação saudável, né? No fundo, ela recomenda alimentos para excluir alimentos ali, né? Alimentos açucarados, gordurosos, né? Então, ela pede para excluir. Essa dieta alcalina, ela tem o objetivo de neutralizar o ambiente da célula tumoral, né? Porque é um ambiente mais ácido, então ela vai neutralizar para evitar o crescimento da célula tumoral. Isso é verdade? Não, gente. Dieta alcalina não modifica em nada para o tratamento do câncer e nem para prevenção. Modifica a prevenção porque você prioriza alimentos mais saudáveis, que a gente já falou lá atrás. Mas o que eu quero trazer de informação para vocês é: nenhum alimento consegue mudar o pH do sangue, tá? Então, a gente tem no nosso organismo, né, diversos sistemas que a gente chama de sistema tampão, que eles já fazem isso, né? O pulmão, o rim, já é papel deles. O alimento não consegue modificar o pH do sangue, tá? Thaís, eu acho que o que a gente também tem que, desculpa te interromper, mas eu acho que imagina. O muito importante, que é a dúvida de todo mundo, é comer o mais saudável possível. Isso é a mensagem que a gente tem que sempre passar. A gente brinca na endocrinologia que é descascar mais e desembrulhar menos, né? Então, não inventem moda. Muitas vezes essas dietas por si só causam mais problema do que ajuda no tratamento ou na prevenção, né? Desculpa te interromper. Imagina, foi ótimo, porque é bem essa mensagem mesmo. E aí, a gente também ouve hoje em dia muito do jejum intermitente, né? Que é mais ou menos nessa linha que eu e a Letícia estamos falando. Será que funciona? A gente ainda não tem esse resultado. E aí o paciente, ele faz a quimioterapia, ele fica cansado por conta da quimio. Ainda eu deixo em jejum. Eu tenho tanta informação de que o jejum prolongado, ele faz mal, né? Então, a gente vem cada vez mais trabalhando para reduzir esse tempo de jejum. Por que o jejum entre os ciclos de químio, né, iria trazer um benefício aí? Então, isso só acaba prejudicando mais o paciente, né, tanto no seu estar geral, quanto também na questão da perda de peso. Bom, e aí eu queria só também trazer para vocês o suplemento nutricional, que acho que é importante porque, né, muita gente escuta falar, né, paciente com câncer tem que tomar suplemento nutricional, né? Todo mundo tem? Não, tudo vai depender, né? E assim, o meu vizinho tomou suplemento nutricional em químio, eu também vou tomar. E aí começa a tomar sem a orientação correta. Então, assim, suplemento nutricional, tem que passar com o nutricionista vai avaliar a sua ingestão alimentar, o seu estado nutricional, e aí vai chegar lá no diagnóstico nutricional, né? Então, esse paciente está bem nutrido ou está desnutrido, enfim. Quanto ele precisa, né? Então, quanto de caloria, quanto de proteína, quanto de gordura, a gente faz os cálculos das necessidades nutricionais. E aí, com base nisso, o quanto o meu paciente está comendo, quais são os sintomas que apresenta, como que está o trato digestivo dele em questão de absorção, para eu ver se tem a necessidade do suplemento e qual o melhor suplemento, porque existem vários tipos. Então, a gente tem líquido, a gente tem pó, a gente tem creme, a gente tem milhares de sabores hoje no mercado. Por quanto tempo o meu paciente vai utilizar, né? E aí a gente também trabalha com receitas com suplementos para ajudar, principalmente aqueles que precisam utilizar por muito tempo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação antes para saber quem tem a indicação de usar o suplemento, né, nutricional durante o tratamento, tá bom? E para finalizar, né, de uma forma mais geral, eu trouxe sobre a cirurgia. Quando a gente fala, né, como que deve ser a dieta depois da cirurgia. Então, cirurgias que não envolvem o sistema digestório, cirurgias da tireoide, da mama, próstata, pulmão, osso, membros, órgãos genitais e sistema nervoso central, não existe restrição. Normalmente a gente deixa uma dieta leve no pós-operatório imediato, é uma solicitação até do médico, por causa da anestesia, né? Então, que pode causar enjoo, então a gente deixa algo um pouquinho mais leve. E aí eu trabalho, né, se o paciente é diabético, se o paciente é hipertenso, a gente faz essa adequação da dieta leve.
Agora, a cirurgia que envolve o sistema digestório, então cabeça, pescoço, esôfago, estômago, intestino, fígado, pâncreas, aí cada um a gente vai ter um tipo de dieta específico, faz uma evolução da dieta no pós-operatório e vai controlando os sintomas que esse paciente pode apresentar. E claro, trabalhamos, né, com a oferta aí de alimentos e, se for necessário, de suplemento para ajudar na cicatrização também, né? Então, isso aí vale para todo mundo, né? Porque todos os pacientes aí vão precisar, né, no caso da cirurgia, de nutrientes específicos aí para cicatrização, tá bom? Bom, eu só queria finalizar, né, dizendo que a nutrição, ela faz parte do tratamento, então ela, né, ela tem que fazer parte de toda a jornada do paciente com câncer, que é exatamente para a gente promover aí melhores resultados do tratamento e, claro, uma melhor qualidade de vida. Obrigada e fico à disposição aí para as perguntas. Deixa eu parar de compartilhar. Muito obrigada. Eu acho que, assim, você falou o principal e que eu acho que gera muita dúvida. E eu queria até finalizar também, assim, vamos mandando perguntas que a gente responde, mas, assim, eu acho que você falou algumas coisas, umas frases chaves que a gente tem que deixar isso registrado. Primeiro que a obesidade é uma doença que a gente tem visto muito, é uma epidemia. Então, a alimentação, a gente tem aumentado o número de câncer e de obesidade, isso tem relação, então as pessoas precisam pensar mais, tem que ler rótulos, isso que você falou, eu falo isso todo dia para os meus pacientes, né? Tem que ler rótulos, vocês têm que saber o que vocês estão comendo, né? A atividade física, né? Então a gente fala em perder peso, como a Thaís falou, a maioria das vezes a perda de peso, o excesso de peso está relacionado à dieta errada, e não só alguma doença hormonal, alguma coisa. Então, isso é muito importante a gente investir na alimentação. A dieta e uma atividade e uma vida boa e plena começa no supermercado. Eu sempre falo isso, o que a gente traz para a nossa casa. Então, é muito importante, né? Aqui tem, até vou abrir aqui para as perguntas, Thaís. Eu acho que tem alguém com a mão levantada. Querem? Letícia. Vamos ver aqui. Parece que abaixou agora. Né? Baixou, Bom, tá. Eu acho que uma dúvida minha aqui de alguns pacientes que eu queria tirar também. E o adoçante, Thaís? E aí? Pois é, o adoçante, né? A gente tem que tomar cuidado com o tipo de adoçante também que a gente escolhe, né? Então, toda vez que a gente fala de adoçante, hoje a gente já evoluiu bastante com isso, né? Mas anos atrás era mais complicado porque todos eram só sintéticos. E hoje a gente já tem aí algumas opções um pouco mais naturais, né? Não, alguns não são 100% naturais, mas é mais voltado aí para o natural. Então, assim, a gente não tem nenhuma evidência, o adoçante ele vai causar o câncer, né? Mas é bom a gente sempre dar a opção para o mais natural, né? Evitar aqueles mais sintéticos, sacarina, ciclamato, aspartame, né? Porque por outros motivos também de uma alimentação mais saudável e equilibrada e de outras doenças. Mas optar mais ali por sucralose, stevia, xilitol, esqueci o nome de um que também o pessoal está usando bastante agora, né? Que é mais saudável. Então, mais nessas opções. Alguém também levantou a mão. Alguém, se possível, pessoal, deixar as dúvidas no chat para a gente conseguir ver melhor, tá? Tem uma paciente uma convidada que perguntou a respeito de um câncer que ela tratou há 4 anos e se ela tem alguma restrição, né, alimentar, mas eu acho que você acabou falando sobre isso, né? Então, depois que eu tive o câncer, aparentemente, né, Thaís, eu não preciso fazer nenhuma restrição absoluta, mas ter uma alimentação saudável, né? Exatamente. E que ela conta que engordou muito na pandemia, você e muita gente. Muita gente engordou na pandemia, agora é a hora de correr atrás, né, do prejuízo. Com certeza. Foi normal, né, muita gente ganha peso, principalmente no começo da pandemia, essa coisa de ter que ficar em casa, foge da rotina, né, a gente não sabia se o mundo ia acabar ou não, né, então a ansiedade, então ficou muitas dúvidas, né, então assim, como a Letícia já falou, alimentação
alimentação saudável, equilibrada, não tem uma dieta específica, né? Aqueles passo a passos, né, que eu mostrei, vale também para quem já teve a doença, né? Para quem já tratou e que é um sobrevivente do câncer. Perfeito. Thaís, uma outra dúvida é a respeito do chá de gengibre para os pacientes em quimioterapia para controlar a náusea. Isso é real? É real, é real. E tem alguma Então, quantidade mínima ou máxima? olha, na verdade é até interessante essa questão da quantidade, porque a gente pensa assim, ah, se o gengibre diminui, então eu vou tomar muito gengibre, né? E na verdade não. Então é um pedacinho pequenininho assim de gengibre, a gente faz a infusão, tenta fazer com pouca água para deixar um pouco mais concentrado, né? E não mais do que isso, né? Mais do que isso, talvez nem traga benefício, né? Então é até interessante a gente, né, pensar, poxa, mas mais eu acho que eu teria menos náuseas, mas não, talvez não tenha um benefício. Então, é uma quantidade pequenininha e pode usar todos os dias aí do tratamento. Perfeito. Uma outra dúvida, Thaís, que eu acho que também é uma dúvida que algumas pessoas têm, sobre o leite e os derivados. Eu preciso evitar leite ou algum tipo de leite específico? Só se você tiver intolerância à lactose, né? Ou Perfeito. alergia à proteína do leite. Mas assim, se não tiver, não existe restrição. Inclusive, os leites e derivados têm alguns estudos que relacionam com a prevenção do câncer de intestino, né? Então, muita gente tem essa questão do leite, se realmente, né, fica na dúvida, mas pode ficar tranquilo. E assim, o leite de preferência, o desnatado, né? Perfeito. Porque toda proteína animal ela vai ter mais gordura e é uma gordura que não é boa. Então a gente tem que sempre ir na versão magra. Mas aí tem paciente que às vezes você pode falar assim, né? Ah, mas aquele paciente, a nutricionista passou o leite, o integral. Mas às vezes é um paciente que está precisando ganhar peso, né, durante o tratamento. Aí a gente já troca. Mas para uma alimentação saudável e equilibrada, sempre manter na versão desnatada. Perfeito. Alguém fez uma pergunta a respeito de uma das medicações, não sei se todo mundo está habituada, que é o Ozempic, né? Uma medicação que na endocrinologia a gente usa para tratamento do diabetes e para alguns pacientes para perda de peso, mas isso não dá para generalizar, isso é muito individual, a gente precisa analisar na consulta médica se você tem indicação, né? E também se não vai atrapalhar o tratamento do câncer. Então, lá na nossa equipe, a gente tem que sempre dosar isso. A gente não passa qualquer medicação para emagrecer, tem indicação e tem restrições quanto ao câncer, tá? Perguntaram aqui uma coisa interessante, Thaís, a respeito de chás que podem causar câncer, né? Eu acho que, assim, uma coisa importante, não sei se é isso também, a gente tem alguns chás que podem atrapalhar o rim, como a gente já viu até na mídia isso, o rim não, desculpa, o fígado, né? Então, Sim. só cuidado com esses tipos de ditos naturais, nem sempre são extremamente naturais, né, Thaís? Eu vou até puxar o gancho, né? A gente tem que tomar esse cuidado sim, porque tem exatamente isso, a quantidade também do que você toma, né? Então, alguns tipos de chás. E aí a pergunta também fala da questão da temperatura, então vou puxar o gancho aí quando a gente fala, né, do consumo de altas temperaturas e câncer de esôfago, né? Então, tanto que no nosso país, a maior incidência de câncer de esôfago é na região sul, né, que é onde tem um consumo muito grande de chimarrão. E por muito tempo se pensava que era apenas a temperatura, né, porque é muito quente. Mas também a quantidade da erva mate pode estar influenciando. Então, as duas coisas. Então, não é que não possa consumir, mas, né, tem que moderar aí essa questão do consumo do chimarrão para quem é lá do sul, né? E aí, até puxando o gancho também, Letícia, é importante, né, falar de quem está fazendo quimioterapia, que entra naquela questão das interações, droga, nutriente, né? E que o chá muitas vezes pode atrapalhar. Então, dependendo do quimioterápico que o paciente usa, ele não pode tomar, por exemplo, chá verde, né? Que ele é legal para uma prevenção, porque ele é cheio de antioxidantes, mas para o tratamento, né, ele pode atrapalhar dependendo do quimioterápico. Então, a gente tem que analisar. Mas é bem importante essa questão de tomar, né? A gente chama dos chás, dos fitoterápicos, sem prescrição, porque sim, o fígado ele pode, né, ser prejudicado numa dessa, né?
E até o que você disse em relação aos polivitamínicos, também queria deixar isso bem assim, a farmácia claro aqui. A feira encapsulada, né? Exato. Quem tem uma alimentação saudável, gente, não precisa ficar tomando tanta vitamina, principalmente vitamina por conta própria, né? Então, se a gente faz aquele prato que a Thaís ensinou, com verduras, com legumes, com a carne, né? Com outras fontes de proteínas, basicamente a maioria do que a gente precisa tá lá. A não ser que você tenha alguma restrição, alguma cirurgia que tenha tirado grande parte do intestino ou estômago, aí a gente repõe a parte, mas isso com a nutricionista, com o seu médico, então não tomar por conta, né? Thaís, mais uma pergunta que a gente já está com o tempo meio apertado. Tá. O whey protein, o que você acha dessa estratégia? Acho ótima essa estratégia, para falar a verdade, né? Então, assim, para quem está tratando, muitas vezes a gente utiliza sim o whey protein para ajudar no ganho da massa muscular, né? É uma das melhores proteínas que a gente tem para isso, mas só tomar whey protein não adianta, né? Tem que fazer um exercício ali para o negócio funcionar, né? Então, é uma estratégia muito boa. Para a prevenção, aí não entra, né? Porque aí você mantém a sua alimentação, a fonte de proteína, né? Pelo alimento. A não ser que você seja um praticante de atividade física intensa, né? Então você não consegue comer. E aí é um outro grupo, né, de pessoas que a gente precisa suplementar também. Mas para quem está no tratamento, muitas vezes vai ser utilizado o whey protein, porque a gente tem um bom resultado sim com ele. Perfeito. Gente, o tema é muito amplo, a gente gostaria de ficar muito tempo falando com todos vocês, mas a gente vai ter que encerrar. A gente agradece a todo mundo que ficou com a gente, que acompanhou. As dúvidas a gente está à disposição, né, Thaís? Nas consultas, no hospital, a gente está à disposição de todos vocês. Um prazer estar aqui presente hoje, viu? Obrigada. Também gostaria de agradecer todo mundo, foi ótimo e a gente gosta muito de falar disso, né? Então, Silvia, chama mais vezes, tá bom? A gente está à disposição. Se vocês quiserem, a gente aparece de novo. Combinado, vamos fazer a parte 2, né, meninas? Sim. Tá bom, muito obrigada, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Obrigada. Muito obrigada. Então, a gente vai ter que encerrar, infelizmente. Obrigada a todo mundo, viu? Excelente tarde para todos. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde a todos.